Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar no material que investiga uma questão assim fundamental da vida adulta, a maturidade emocional. Uhum. A nossa fonte principal são trechos do livro Maturidade Emocional, de Frederico Matos, e a nossa missão aqui é explorar uma pergunta que ele já joga logo de cara, sabe? Qual? Por que algumas pessoas agem como adultas e outras não? A ideia é usar o material para entender não só os traços da imaturidade, mas também os pilares que sustentam uma vida mais equilibrada. Quase como se a gente estivesse desenhando a planta da nossa própria arquitetura interior. Exato. E essa metáfora da arquitetura é perfeita, porque o livro descreve a maturidade como algo que é construído, sabe? É singular, floresce com o tempo de um jeito quase artesanal. Enquanto a imaturidade... A imaturidade, segundo a fonte, é quase uma caricatura. É previsível, repetitiva e bem mais fácil de identificar, principalmente nos outros, claro. Claro. Mas o autor já começa com uma provocação forte. O verdadeiro teste dessa nossa construção, da nossa maturidade, é a crise. É quando o chão treme, sabe? Quando as máscaras caem, que a gente descobre se a nossa estrutura interna é de concreto ou de isopor. Ok, vamos desvendar isso. Se a gente vai falar de maturidade emocional, temos que começar pela base. O que, afinal, são emoções? Certo. A fonte dá uma definição que eu achei muito poderosa, pela simplicidade. Emoções são descritas como reações neuropsicológicas e passageiras. E o livro até propõe uma espécie de fórmula. Isso. Emoção é igual a acontecimento mais o que ele chama de sistema pessoal. E esse sistema pessoal é a chave de tudo, né? É a chave. É a soma da nossa bagagem de vida com o significado que a gente atribui ao que aconteceu. Não é o evento em si que define a emoção, mas a história que a gente conta pra gente sobre ele. Espera um pouco. Essa ideia de que a emoção tem uma fórmula é transformadora. Porque isso tira a gente daquele papel de vítima passiva dos sentimentos, não é? Totalmente. De repente, a gente percebe que tem uma variável que, em tese, a gente pode controlar. O tal do significado que a gente dá para as coisas. Exatamente. E o exemplo que a fonte usa para ilustrar isso é perfeito para a gente entender na prática. Imagina a cena. Uma pessoa está andando na rua, meio distraída, e de repente esbarra forte em alguém. Ok. A primeira reação, quase automática, é raiva. A narrativa interna é: que pessoa folgada, não olha por onde anda. A emoção é de pura irritação, né? Mas, num segundo momento, ela olha direito e percebe que a outra pessoa é deficiente visual. Usa uma bengala. Aí tudo muda. Instantaneamente. A interpretação do acontecimento muda e a emoção muda junto. A raiva se transforma em vergonha, em constrangimento. O acontecimento foi o mesmo esbarrão, mas a mudança no significado alterou completamente a emoção. Nossa, que exemplo bom. Pois é. Isso mostra que a gente não reage ao mundo, a gente reage à nossa interpretação do mundo. E essa interpretação vem da tal bagagem. E o livro dá um foco enorme em quem nos entrega as primeiras malas, os nossos pais. Os nossos primeiros educadores emocionais. É aí que a coisa fica complexa. Fica muito complexa. Porque a fonte faz uma distinção crucial entre dois tipos de bagagem que a gente herda. Primeiro, tem a bagagem ensinada. O que seria isso? É o que os nossos pais nos dizem. O verbal, sabe? Seja bonzinho, não pode bater no coleguinha, tem que dividir. São as regras morais que a gente aprende racionalmente. O discurso oficial da família. Isso. Mas aí vem a segunda bagagem, que o livro chama de vivida, e que é descrita como sendo muito mais impactante. Essa não é sobre o que os pais falam, é sobre o que eles fazem. Ah, claro. O exemplo que a fonte dá é direto. Uma criança que cresce vendo os pais gritando um com o outro aprende muito mais sobre comunicação com essa ação do que com a ordem para não gritar. O corpo dela aprende que, sob estresse, gritar é a ferramenta a ser usada. E é aí que nasce aquele conflito interno que tanta gente sente, né? Aquela sensação de, eu sei o que é o certo a fazer, mas na hora H eu faço outra coisa. É a briga da bagagem ensinada com a vivida. Perfeito. O nosso manual racional diz uma coisa, mas a nossa programação emocional, gravada pela experiência, faz outra. É essa dissonância que cria o terreno fértil para os padrões de imaturidade.
E essa dissonância, essa briga, é o terreno perfeito para a imaturidade crescer. A fonte, então, nos dá um mapa para identificar como essa imaturidade aparece no dia a dia. Começa com um traço que todo mundo conhece bem: o egocentrismo. O lema é "eu só vejo o que interessa para mim". É a visão de túnel. A pessoa só consegue processar a realidade a partir do próprio umbigo. O autor até conta uma história pessoal ótima para ilustrar isso. Conta aí. Ele relata que, na ceia de Natal, quando tinha uns 8 anos, ele era obcecado por pêssego em calda. Ele comeu vários, feliz da vida. Até que, em certo momento, ele viu os adultos brindando com um líquido amarelado. Alguém comentou que era uma batida feita com a calda dos pêssegos. Ah, não. A alegria dele virou ódio em um segundo. Ele se sentiu roubado. Como assim usaram a sua calda de pêssego? Ele fez um escândalo. Gritou, xingou a avó que tinha feito a batida e transformou a festa de Natal num velório. Nossa! Tudo porque, na cabeça infantil dele, o mundo deveria se curvar ao seu desejo. É um retrato perfeito do delírio egocêntrico, que em adulto se manifesta de formas mais sofisticadas, mas a lógica é a mesma. A lógica do "isso me afeta, então isso é a coisa mais importante do mundo agora". E desse egocentrismo, o livro diz que nasce o segundo traço, a reatividade. A mentalidade do "tem que ser agora". Isso! É a incapacidade de tolerar desconforto. Se eu sinto algo ruim, ansiedade, frustração, eu preciso me livrar disso imediatamente. A pessoa reativa age por impulso para apagar o incêndio emocional, sabe? Sem pensar nas consequências. Ela pressiona os outros. Pressiona, vive numa urgência aflitiva, manda 10 mensagens se não é respondida em 5 minutos. É uma vida de reação em cadeia, sem espaço para refletir. E quando essa reatividade sai do controle, a gente chega no terceiro traço, o descontrole emocional. E aqui a fonte traz uma visão bem interessante, porque vai além daquele estereótipo da pessoa que grita e quebra tudo. Exato. O livro amplia essa ideia. O descontrole não é só a explosão. Ele também pode se manifestar de forma oposta, como uma frieza excessiva, uma apatia. Uma desconexão total. Sim. O ponto em comum é que a pessoa fica possuída por uma única emoção, seja a raiva ou a indiferença. Ela perde a capacidade de sentir outras coisas. Isso, da frieza ser um descontrole é algo que muita gente não percebe, né? A gente associa descontrole só com a explosão. Mas se fechar completamente é a mesma moeda, só que do outro lado. É um curto-circuito. A fonte cita o conceito do psicólogo Paul Ekman, o período refratário. É um estado em que a emoção dominante, raiva, medo, age como um filtro. A pessoa só consegue processar informações que confirmem aquela emoção. Então, se ela tá com raiva, tudo que o outro diz... Soa como uma provocação. Se está com medo, tudo parece uma ameaça. A realidade fica completamente distorcida por aquele sentimento. E essa visão distorcida leva direto ao quarto traço, os jogos de poder e controle. Quando a pessoa não consegue lidar com as próprias emoções, ela tenta controlar o ambiente ao redor. Sim, é uma tentativa desesperada de fazer o mundo externo se encaixar no seu estado interno. E isso aparece de várias formas: manipulação, chantagem emocional, se fazer de vítima, ou até com uma gentileza excessiva, calculada, esperando algo em troca. Funciona aqueles papéis clássicos. A vítima, coitado de mim, o algoz, a culpa é sua, e o salvador, deixa que eu resolvo para você. Não tem conexão genuína. É um jogo para satisfazer necessidades que não são ditas. E por fim, o quinto traço, que talvez seja a base de todos os outros, a rigidez. A mentalidade do eu sou assim e não vou mudar. Essa é a grande muralha da imaturidade. O livro descreve isso como um medo profundo da imprevisibilidade da vida. Para se proteger, a pessoa cria um sistema de crenças fechado, inflexível. O mundo é dividido de forma simples, certo e errado, bom e mal, aliados e inimigos. Não tem espaço para o meio termo. Nenhum. Não há espaço para o talvez, para a dúvida, para o e se eu estiver errado? Mas essa rigidez não pode ser confundida com ter convicções fortes. Onde o livro traça essa linha? Ótima pergunta. A diferença, segundo a fonte, está na abertura à experiência. Uma pessoa com princípios sólidos consegue ouvir uma visão diferente, consegue dialogar
e até ajustar sua posição se for confrontada com um bom argumento. A pessoa rígida, não. Não. Qualquer coisa que desafie sua visão de mundo é um ataque pessoal. A identidade dela está tão fundida com as crenças que ela não consegue separar. Mudar de ideia seria como morrer um pouco. Então, se esses são os problemas, qual é a solução? O livro apresenta a contrapartida, os 5 pilares da maturidade, que funcionam como antídotos. Para combater o egocentrismo, por exemplo, o pilar é o espaço interno. E o que é contraintuitivo aqui é que o antídoto não é só pensar nos outros. É um trabalho de arquitetura interna, como você disse no começo. É construir um espaço mental grande o suficiente para que a perspectiva de outra pessoa possa morar ali dentro, ao lado da sua, sem que uma precise anular a outra. Desenvolver empatia, compaixão. Isso, e uma visão global que vai além das próprias necessidades imediatas. Faz todo sentido. E para lidar com a reatividade, aquele impulso do tem que ser agora, o pilar é o tempo de ação. Isso, que é basicamente a habilidade de criar uma pausa. Uma pequena janela de tempo entre o estímulo e a resposta. O livro faz uma analogia ótima com negociadores de reféns. Ah, é? É, o primeiro objetivo numa crise é ganhar tempo. Cada segundo de pausa aumenta a chance de uma decisão mais sábia. É respirar fundo antes de responder a mensagem raivosa. Parece clichê, mas é um mecanismo neurológico poderoso. E para o descontrole emocional, o pilar é o equilíbrio emocional. E isso não significa virar um monge zen e não sentir mais nada, certo? De forma alguma. O equilíbrio que a fonte propõe é ter fluidez. É como um surfista na onda. Ele não controla o mar, mas aprende a se equilibrar na prancha. Gostei da imagem. Equilíbrio emocional é deixar as emoções passarem sem ser dominado por elas. É sentir a tristeza, ouvir a mensagem dela, mas não deixar que ela se torne a única voz na sua cabeça, ditando tudo por semanas. E, para fechar, os antídotos para os jogos de poder e para a rigidez são, respectivamente, a conexão relacional e a abertura para a vida. Exatamente. A conexão relacional é o oposto dos jogos. É interagir com presença, com autenticidade, sem precisar controlar o resultado. E a abertura para a vida é a consequência natural dos outros pilares. Quando você tem espaço interno, tempo de ação, equilíbrio, você para de ter tanto medo do imprevisível. É interessante que, ao descrever esses pilares, a imagem que vem à mente não é a de uma pessoa séria, sisuda. Pelo contrário, e a fonte reforça muito esse ponto. Amadurecer não tem nada a ver com se tornar uma pessoa chata. O livro argumenta que o processo nos torna mais leve, mais vivo, mais sensível, até mais lúdicos, capazes de rir das próprias dificuldades. A maturidade te dá permissão para ser mais você mesmo, não menos. Exato. É um caminho de tentativa e erro, não de busca por uma perfeição que não existe. E a fonte também aborda uma consequência muito séria da falta de maturidade: o impacto ético. A pessoa imatura pode não ser mal intencionada, mas ainda assim causar estragos enormes. Sim, esse é um ponto crucial. A imaturidade pode ser eticamente desastrosa. A negligência, a visão fechada, o egocentrismo fazem com que a pessoa simplesmente não consiga enxergar o impacto de suas ações na vida dos outros. Ela não olha onde pisa. Isso. O livro cita o caso de um personagem, Miguel, que, por pura desatenção, quase causa uma tragédia com o sobrinho pequeno, deixando-o perto de produtos de limpeza. Ele não era uma pessoa má, mas seus hábitos emocionais limitados o tornaram perigoso. O que nos leva a uma reflexão final. A fonte destaca como esses padrões nascem nos nossos primeiros sistemas, a família. O autor descreve famílias fusionadas, onde todos vivem grudados, e famílias desconectadas, onde reina a frieza. Ambos os ambientes são incubadoras para a imaturidade. Eles criam as regras não ditas, a tal bagagem vivida. Numa família fusionada, a gente aprende que não tem direito de ter as próprias emoções. Numa desconectada, aprende que emoções são perigosas. E essas regras continuam operando em nós, no piloto automático. O que deixa uma provocação para quem nos ouve, construída a partir de todo esse material. Pensando nesses 5 traços da imaturidade que a gente explorou: egocentrismo, reatividade, descontrole, jogos de poder e rigidez, qual deles soa mais familiar?
E, dando um passo além, qual regra não dita da nossa própria história familiar pode estar, ainda hoje, mantendo esse padrão vivo e operante?